Boa noite a todos. Vamos aquecer nossos corações, né? Nossas almas e iniciar a nossa reunião de hoje. Agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes na Casa Espírita para aprendermos cada vez mais sobre essa doutrina consoladora, libertadora e que possamos adquirir esses conhecimentos, colocando em prática na nossa vida, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente na sociedade. E que a nossa irmã que fará uso da palavra seja intuída e inspirada por esses amigos espirituais que com certeza aqui comparecem. E que todos nós possamos aproveitar desse momento de estudo e de reflexão. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Terezinha, falando sobre sede perfeitos. Boa noite a todos, né? E aí a gente hoje vai falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu considero assim a obra, né, principal, porque não principal no sentido de que foi feita primeiro ou não, mas ela é que contém todo aquele código, né, que é o que nós almejamos, né, a perfeição. E dentro do Evangelho eu destaco esse capítulo, estava aqui falando com a Ângela, né, como o principal, porque todos os outros encaminham para esse, porque no final, o objetivo final é a perfeição. Portanto, esse aí, ele, vamos dizer assim, é o caminho, né? Todos os caminhos desembocam nessa chegada aí, que é a perfeição que todos nós almejamos. E aí dentro é um capítulo bastante extenso, mas eu destaquei trechos de 4 itens, né? Os caracteres da perfeição, do homem de bem, os bons espíritos e a parábola do semeador. E aí a gente vai começar a ver o que o capítulo nos diz. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Enfim, é um trecho bem pequenininho, né? Mas que é muito, muito, muito difícil, né, para a gente, pelas nossas imperfeições, pela nossa dificuldade que encontramos ainda de estar aqui, né, passando por tantas tribulações, por tantos problemas, por tantos conflitos. Apesar da simplicidade, da objetividade, né, do trecho, a gente percebe o quanto é difícil isso, porque a gente não está conseguindo amar nem os nossos amigos, imagina amar os vossos inimigos, né? Então, fazei o bem a que vos odeiam. A gente não consegue, às vezes, fazer o bem a quem a gente ama, né? A gente, às vezes, é displicente com aquele que a gente ama, imagina com aquele que vos odeia, né? Então, são caracteres que nós desejamos, almejamos e temos que alcançar para a gente atingir a perfeição. Mas é uma vida nada mole e fácil, né? Não é fácil mesmo. Mas a gente está aí para os desafios, para enfrentar, né? E saber que a gente tem que se empenhar para a gente atingir esses caracteres aí, porque só assim a gente vai atingir a perfeição. Continuando aí, dentro dos caracteres, eu não peguei todos, né? Eu peguei alguns trechos, coloquei. É preciso, portanto, né, concluindo o slide anterior, entender por essas palavras, as palavras de amar os vossos inimigos, né? A perfeição, e para atingir a perfeição relativa, aquela que a humanidade é suscetível e que é a que mais aproxima-se de Deus, né, da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Porque nós sabemos que a perfeição plena e total só é Deus. Nós vamos absoluta, né? Nós
almejamos uma perfeição relativa, ou seja, que está relacionada, que se aproxima da perfeição divina. Mas em que consiste essa perfeição? E Jesus nos diz: amar seus inimigos, fazer bem àquele que nos odeiam, orar pelo que nos perseguem. Jesus mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, dando ênfase, àquele primeiro slide, conclui dizendo que realmente, o que nós precisamos para atingir essa perfeição, e ainda assim relativa, e ainda assim para o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, porque quando alcançarmos novos patamares na evolução, provavelmente os caracteres da perfeição irão sendo ampliados, Mas esse daqui é o que a gente tem que alcançar em relação ao planeta. Então, amar os inimigos, fazer o bem àquele que nos odeiam e orar pelo que nos perseguem. Aparentemente, é simples, mas muito difícil da gente praticar, colocar em prática. Mas não é porque é difícil que a gente não vai tentar, E vai tentar e conseguir, com certeza, mesmo que não seja de imediato. Então, essa daí é a possibilidade de alcançar a perfeição. E aí a gente vai continuar. O homem de bem. Logicamente, quando a gente atingir essas qualidades, a gente já se tornou um homem de bem, E aí ele vai dando, os ensinamentos, as orientações, vamos dizer assim, ele vai dando como se fosse uma receita de bolo, Que a gente vai pegando cada ingrediente e no final sai um bolo maravilhoso, Que a gente saboreia. Assim a receita que ele vai dando para a gente, vai passando para que a gente vá seguindo essas orientações para alcançarmos o que nós queremos, que é nos tornar um homem de bem. E aí, começando. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de que se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Conforme ele vai apresentando essas características para a gente vai vendo o quanto é difícil e o quanto ainda estamos, aquém de tudo isso, quanto ainda nos falta crescer, progredir, para nos tornarmos esse homem de bem. Praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Uma das leis mais difíceis de se praticar é a lei de justiça. Porque é muito fácil, às vezes, a gente ser bom, pelo menos aparentemente, Agora, ser justo é muito complicado, Porque, às vezes, você é bom, mas não consegue ser justo. Às vezes, até a bondade provoca injustiças em determinadas situações, Então, a justiça, o amor e a caridade, na sua mais completa pureza, ou seja, sem nenhum interesse. E a gente, às vezes, pratica essa lei ou de justiça, ou de amor, ou de caridade, a gente pensa que pratica, mas de uma maneira superficial, aparente, ela não é pura, Fazemos, às vezes, uma caridade, porque para nos parecer bonzinhos, ou para, enfim, para livrar-nos daquela consciência pesada, tem alguém aqui precisando, eu vou pegar, a gente acaba dando aquilo que nos sobra, mas, na verdade, a caridade real mesmo, que é, muitas vezes, parar, ouvir, dar atenção, e se dispor a ouvir o outro, a estar junto com o outro, isso é uma das caridades mais necessárias
e muito mais difícil de ser praticada, né? E aí, para isso daí, coloca que a gente deve interrogar a nossa consciência, né, dos nossos atos praticados. Perguntar se a gente não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal. A gente dificilmente pratica e mais dificilmente ainda a gente para se interrogar, né? É muito difícil a gente fazer aquele balanço diário pela vida ditada, pelos nossos comportamentos que às vezes deixam, né, isso aí em segundo plano, e vai passando, a gente acaba deixando de se perguntar diariamente, ao final de cada dia, o que eu fiz do dia de hoje, o que, né, é como se fizéssemos um balanço, o que fizemos de bom, o que temos que refazer, pensar e repensar sobre o nosso dia, sobre as nossas ações no mundo. Então, é bem complicado, né? Mas são orientações que a gente não pode deixar de ler sempre, de estar sempre visualizando e procurando colocar em prática. O homem de bem ainda deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. A gente costuma ter uma fé, não é? Somos homens de pouca fé, porque a gente tem fé até o momento que não chegam os dissabores, os problemas, as tribulações mais fortes. Quando chegam, a gente se enfraquece, a gente confia em Deus, mas confia desconfiando, porque nos momentos que a gente mais necessita, né, a gente se fragiliza. No momento que a gente deveria mais se aproximar de Deus, a gente começa a se interrogar, dizendo, ai meu Deus, por que está acontecendo comigo? Será porque é o que eu fiz para merecer isso? A gente começa a duvidar dessa justiça divina, né? Por que só comigo? Enfim, isso é uma coisa que a gente tem uma fé muito frágil, muito pequena, né? Porque se a gente realmente confiasse, a gente saberia, a gente teria essa certeza e acreditaria nessa bondade e que Deus não está de maneira nenhuma, em nenhum momento, com nenhum de nós, agindo de forma equivocada. O homem de bem tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A gente acredita no futuro, que mesmo de que quem é esse homem de bem, ele acredita no futuro. Se ele está passando por circunstâncias agora não muito agradáveis, por dificuldades, ele sabe que isso é temporário, não é uma coisa permanente. E que é uma coisa justa, pela qual ele tem que passar. E coloca os bens espirituais, a espiritualidade está sempre à frente das questões materiais, né? Então, ele sabe que os bens espirituais são permanentes. Aquela aquisição que fizermos dos nossos valores, das nossas conquistas morais, essas serão permanentes. E os bens materiais, eles são temporais. Podem até extinguir nesta encarnação ainda. Ou, se não nessa, e nessa posso vir de uma forma bem, né, abastada, ter uma vida financeira bem razoável, e em outras não ter mais. Então, o homem de bem, ele tem essa fé no futuro e sabe que nada vai lhe faltar, né? Porque Deus é justo e vai fazer com que seja alcançado o triunfo na reta final. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Isso aqui, então, é o mais difícil de tudo, né? Porque quando a dor bate à nossa porta, quando a dificuldade bate, mesmo que a gente não reclama de Deus, mas a gente fala, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Se não acusa Deus, acusa nós mesmos, né? Porque eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Por que para mim tudo dá errado? Por que comigo nada, né, flui? Enfim, então o tempo inteiro a gente se acha não merecedor daquelas coisas pelas quais nós estamos passando, né, pelas dificuldades.
Então, quando realmente é um homem de bem, ele sabe que todas as decepções, todo o sofrimento, todas as dores são provas e expiações que tem que passar e aceita sem murmurar. Às vezes a gente até entende, mas não aceita sem murmurar. A gente já sabe, né, que Deus não é injusto, a gente sabe que a gente tem que passar por aquilo, mas passar sem murmurar é que é difícil. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte. Aparentemente é uma coisa bem fácil, né? Mas como é difícil. Normalmente, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem um interesse de receber a troca daquilo, né? A vida para a gente é uma negociata o tempo inteiro, né? É um toma lá, dá cá, né? É tipo, eu faço, mas com a intenção de receber. E retribuir, pior ainda que isso, é retribuir o mal com o bem, né? Quando alguém nos faz um mal, que nos provoca um sofrimento, a gente ter na nossa cabeça, na nossa mente, que temos que retribuir esse mal com o bem, fazendo prece, pedindo exatamente, desejando para aquele que nos causou tantos danos, tanto mal, fazer para ele prece, pedir, né, que esse mal seja convertido em bem para ele, ao quanto isso é difícil. E a defesa do fraco contra o forte. Como somos covardes, né? A gente vê, às vezes, determinadas situações em vários setores, né? Na rua, é no ambiente de trabalho, o fraco sendo oprimido, passando por uma injustiça, enfrentando uma dificuldade, e, em geral, a gente não toma essas dores, a gente não defende, né? A gente ou ignora, ou sempre é mais fácil tomar o caminho do mais forte, né? Se unir ao mais forte. É sempre mais confortável para a gente, né? A gente defender o oprimido, o fraco, aquele que enfrenta dificuldade, o quanto isso é difícil. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Então, a nossa alegria, a alegria do homem de bem, é de beneficiar o outro, né? De enxugar a lágrima, de aliviar o sofrimento, é se dispor, se colocar em lugar do outro, né? E de reduzir esse sofrimento alheio. Esse é o nosso propósito. Mas quando viemos à Terra, né? Quando viemos para cá, viemos com essa ideia de que estaríamos buscando não somente a nossa evolução, como a do outro, e principalmente de torná-lo mais feliz, de tornar a vida desse outro mais feliz. A gente faz exatamente o contrário, né? A gente espezinha, a gente critica, a gente fala, e então o propósito quando a gente vem é um, mas quando a gente chega aqui, a gente realiza de outra forma, né? O homem de bem também, quando tem o seu primeiro impulso, olha bem, é pensar nos outros. Aqui, gente, aí já matou a planta, né? Seu primeiro impulso é pensar, era para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Isso aqui é achar uma agulha no palheiro, né? Com alguém que faz isso. Só vai subir no nível da exigência, gente. E aí dá um desespero total, né? Eu vi esses dias muito bonito, acho que foi, eu não me lembro se foi na cidade do Paraná ou foi de São Paulo, desse frio, um frio estúpido, né? O menino estava indo para um curso no Senac, um adolescente, acho que 17 anos, ele está no ensino médio, e ele encontrou um morador de rua, e aí ele tirou o casaco melhor que ele estava com 2 blusinhas finas e uma ele pegou o mais como é que fala? O mais quente, o mais potente dos casacos dele e deu para o morador de rua. E aí
ele faz um áudio, né, um vídeo, aliás, e manda para a mãe, mãe, ó, eu não perdi o casaco, mas eu dei para o meu amigo aqui que estava com mais frio do que eu. Aí a mãe acabou, né, viralizando esse vídeo, e aí ele fez sem nenhum interesse, mas aí ele foi convidado por um empresário a trabalhar. E aí fazer essa coisa do jovem aprendiz, aí ele falou que ele precisa de resgatar pessoas com esse nível, né, de alteridade, alteridade, de olhar o outro, e ele precisa desse tipo de pessoa para a empresa dele, esse tipo de empresa de empregado que ele quer na empresa dele. Mas olha bem, era muito frio que estava, nas cidades aí do sul chegou a -0. E ele ele é muito pobre, tirou quase tudo que tinha e deu, né? Então, isso daí é para poucos, né? Pensar no outro antes de si. Ele é bondoso, o homem de bem, humanitário, benevolente com todo mundo, sem distinção de raças, nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Um dos grandes problemas da humanidade é se separar, se classificar, né? Brancos, negros e índios. A gente vai vendo aí que esses questionários que a gente responde, né? Bastava dizer que era humano, eu acho. Aí se classifica em negro, índio, branco, vermelho, não sei o quê. Aí religião tem que dizer isso e aquilo. Não, basta ser humano. Ser humano merece respeito e tem que ser tratado com dignidade. Independente de ser católico, evangélico, espírita, macumbeiro, seja lá o que for, é humano, né? Nós acabamos fazendo o quê? Nos classificando, como se fôssemos objetos, né? E isso faz com que a humanidade se separe, se divida, porque tem os grupos, né, de interesses. Tais leis é para isso, tais leis é para aquilo. Como é que fala? Produtos criados para tal etnia, para isso e aquilo mais. E assim faz com que todos nós, né, nos desagreguemos da questão da humanidade e passamos a ser classificados como homens, héteros, branco, negro, homo, etc. e tal, enfim. E vamos tendo cada vez mais uma diversidade de classificações e perdendo a principal coisa que é a nossa humanidade. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele, não lança a desconfiança, né, o descrédito. Então, o que é? A gente tem que respeitar, né? Isso daí como é complicado. Você respeitar o que pensa diferente, ao que é diferente, ao que faz diferente, né? É muito fácil da gente falar isso. Mas conviver diariamente, né, ou mesmo que não diariamente, mas conviver com pessoas que pensam de forma diferente, fazem de forma diferente, são diferentes, é muito difícil. E por ser tão difícil, é que cada vez mais, né, a gente tem visto a humanidade se desagregar, se violentar, porque não há o respeito pelo pensamento alheio, mesmo que não seja aquilo que eu escolha para a minha vida, mas eu tenho que respeitar o direito do outro pensar diferente de mim. Né? E quanto isso é importante na convivência, o respeito. Eu sempre pensei isso, o respeito para mim, na convivência, ele é mais importante que o amor. Porque amor sem respeito não vai a lugar nenhum. Você tem que respeitar primeiro para depois amar. Você não ama sem respeitar. Seja a família, seja o animal, seja a natureza, seja quem for. O amor, ele impõe primeira condição essencial, respeito. O homem de bem, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança.
só vai cada vez mais nos fazendo crer que quanto mais essas características nos são apresentadas, mais a gente sabe que tem que se dedicar, porque elas não são fáceis de serem alcançadas, né? Elas estão interligadas. Uma exige o pré-requisito do outro, né? Elas não são soltas. Eu consegui uma coisa e pronto. Não, é necessário, né, que a gente faça uma reformulação total na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, de atuar no mundo, porque todas elas estão interligadas. O homem de bem, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, o homem de bem sabe que conforme Jesus perdoou, né, e esqueceu todas as ofensas sofridas, e é dessa maneira que ele tem que se portar no mundo, né? Saber que à medida que ele perdoar, ele também será perdoado. A gente espera muito as desculpas das nossas ofensas, o perdão pelas faltas cometidas, mas será que a gente se abre realmente para perdoar aquele que nos ofende? Como isso é difícil, né? Isso inclui a queda do amor próprio, principalmente, né, que a gente tem exacerbado. É indulgente para com as fraquezas alheias. A gente não é nem com as nossas, né? A gente se cobra de uma forma exagerada, tão intensa pelas nossas fraquezas. A gente não aceita fraquejar, a gente não aceita fracassar, a gente não aceita que as coisas que a gente pratique, que a nossa vida não dê certo. A gente sempre está achando que o que a gente está fazendo é insuficiente. Imagina, né, a gente desculpar essas fraquezas alheias, o quanto é difícil, né? Mas se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? A gente já tinha, com certeza, alcançado limiares mais altos. O homem de bem sabe que também necessita de indulgência, né, conforme ele deve ser para com o outro. Ele sabe que precisa dessa indulgência do outro para com ele, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que achar sem pecado. A gente, em geral, atira não só a primeira, atira todas, né, mas não reconhece-se enquanto pecador. Que é muito mais fácil criticar o defeito alheio do que o nosso. Até porque o nosso exige, quando a gente faz essa autocrítica, que a gente tem essa consciência, né? A gente sabe que só depende de nós essa mudança. E do outro, é o outro, não somos nós, né? Então, atirar não só a primeira, mas como todas as pedras, é muito mais fácil do que no outro, do que a gente reconhecer que errou, né? O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ou seja, que o homem de bem, ele não deve, né? Ele não pode, e nem, se ele é para ser um homem de bem, não é permitido que ele, né, enalteça, que ele destaque o erro alheio. E nem torne evidente, que chame a atenção para isso, né? Busque a todo instante enfatizar o erro alheio. Mas se em algum momento ele for necessário, né? Porque há momentos que são necessários colocar. Um chefe para o empregado é necessário, de repente, falar: você está errando aqui, né? Ou até mesmo o pai para o filho, ou um amigo para o outro amigo, enfim. Mas quando eles têm essa obrigação de destacar, de falar, que isso seja feito de uma forma sem humilhar, né? Atenuar esse mal, de forma não dar ênfase mais ao mal, mas e sim ao bem, dizendo: você é capaz de superar, né? Usando de palavras, vamos dizer assim, saudáveis, de palavras não tão
maléficas ou ainda palavras tão fortes que possam humilhar. Quando não for necessário, não dar destaque. E quando for necessário esse chamamento, que se faça de uma maneira sem humilhação. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Esse daí é o ápice, né? Porque ele vai estudar todas as suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, o mal nunca está no outro, está em nós. Então, sempre buscar conhecer, saber onde estamos errando, quais são as nossas imperfeições, o que podemos fazer para melhorar. E buscar sempre combatê-las. O homem de bem emprega todos os seus esforços para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Ou seja, ele emprega todos os seus esforços para se superar dia a dia. Hoje, vou me esforçar para ser melhor do que ontem. Amanhã, me esforçarei para ser melhor que hoje. Então, todos os seus esforços, eles são empreendidos diariamente para se tornar, dia a dia, uma pessoa melhor do que na véspera. O homem de bem não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros. Então, o homem de bem, ele não se envaidece, né? Ele não se coloca os seus talentos como sendo os mais importantes. Ele coloca, né, toda a sua, toda a sua habilidade como melhor, como mais importante que a do outro. Pelo contrário, ele ressalta sempre a do outro. E o que a gente tem visto de gente com a autoestima tão elevada, né, assim, dizendo que tudo que faz é melhor do que de todo mundo, né, se colocando, né, está sempre, principalmente nas redes sociais, a gente vê muito isso, né, está sempre melhor do que todos, e a gente, às vezes, se olha. Eu não paro muito para olhar para essas coisas, mas quando determinadas situações, às vezes, eu vejo, eu falo assim, gente, eu sou um fracasso, porque o pessoal tudo dá certo na vida dele, né? Aí você vai ficando cada vez mais deprimido, né? Porque além de não conseguir fazer isso, ainda é pior do que todo mundo. Só as pessoas sabem dos bastidores. Exatamente, né? O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. E é exatamente isso. A riqueza, como eu já tinha falado anteriormente, ela é efêmera, né? Ela hoje existe, amanhã pode não existir mais, e ela não é um bem eterno que você vai levar, né, como conquista para que você galgue a perfeição. Pelo contrário, às vezes ela pode até te fazer ficar um tanto paralisado, se você não souber empregá-la de forma adequada. Não quer dizer que ser rico vai ser, mas se você não empregá-la de uma forma adequada, em benefício de si mesmo e do próximo, você muitas vezes, ela vai te fazer estagnar. Não retroceder, porque o espírito não retrocede, mas estagnar até que você compreenda que o bem que realmente nós necessitamos e que precisamos alcançar são os bens morais. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. É uma complementação do anterior, que nós devemos usar os bens materiais, mas não abusá-lo, né? Por quê? Se abusarmos, nós teremos que prestar contas daquilo que nós usamos de forma inadequada. Se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho.
Aqui, no caso daquelas pessoas que normalmente ocupam as posições sociais, em que tem um grande número de empregados ou de subordinados a eles, né? Mas, de uma certa maneira, todos têm algum tipo de subordinação, né? E que não utiliza dessa autoridade para escravizar o outro, para humilhar, e que a gente sempre encontra, né, condições, pessoas que vivem nessas condições. Uma das que mais a gente vê com frequência é a questão da escravidão trabalhista, né, que muitos empregados são submetidos, né, muitas pessoas são submetidas a essa condição. E não só da escravidão em termos de falta de reconhecimento de direitos, mas, às vezes, é a opressão, né? É a humilhação que determinados empregados têm que passar ou passam porque não conseguem se desvencilhar por razões mil que a gente não sabe, né? Então, se alguém é beneficiado com esse cargo de chefia, com esse cargo de autoridade, que não utilize de forma a diminuir o outro, a menosprezar. O subordinado, por sua vez, né, aquele que está sob o efeito, né, da ordem alheia, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Ou seja, aquele que está na condição de empregado, aquele que está na condição de subalterno, ele compreende os deveres dele e deve exercê-lo de forma digna, se empenhando em cumprir da melhor maneira possível, né? Não é porque eu estou na condição de empregada, não, eu estou na condição subalterna, eu vou me rebelar a tudo e todos. Não, se estamos nessas condições, com certeza merecemos estar nessa condição. E, como tal, temos que desempenhar bem, mas não com dignidade, sendo tratados com dignidade. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Melhor medida, né? Tratar o outro da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Essa é a melhor maneira, para saber que não estamos agindo de forma inadequada. Enfim, aí tem um quadro com várias qualidades as quais nós temos que conquistar. Confiança, amor, dedicação, humanidade, humildade, esperança, bondade, resignação, compreensão, beneficência, indulgência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade e perdão. Pouca coisa, né? E aí fecha esse item dizendo, não ficam assim, isso aqui que é mais importante, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Aqui não estão todas ainda. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, essas daqui são o quê? As primeiras que nós temos que conquistar para a gente poder realmente atingir a perfeição, né? Aqui não estão relacionadas todas. Imagina, né? Imagina só. Aí que dá um desespero, né? Os bons espíritos. Aí agora a coisa é nível pessoal mesmo, agora passou para isso. Os bons espíritas. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, o Espiritismo não criou nenhuma moral diferente da que Cristo por aqui viveu e nos passou. Mas ela nos facilita, né? A doutrina nos facilita essa compreensão e não só a compreensão, mas a prática dessa moral ensinada pelo Cristo. E nos fortalece dando uma fé sólida e esclarecedora, porque é uma fé raciocinada. Nos dá essa fé de que não temos que duvidar nem vacilar em relação à perfeição divina. Aí cada vez vai ficando pior, né?
pior não, assim, melhor, mas pior para executar. Os bons espíritas reconhecem o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aqui que eu me deito e como é que eu falo? E deleito, né? Porque pelo menos vem-nos uma mensagem, vamos dizer assim, confortadora, né? Que o verdadeiro espírito é aquele que se empenha para se transformar moralmente, reconhece-se pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Mas tem certas horas que as inclinações vencem, né? Aliás, grande parte delas vence, as inclinações más. Mas, pelo menos, a gente está a caminho, a gente sabe que a gente se esforça e cada vez mais tem que se esforçar mesmo para atingir a nossa meta, né? A parábola do semeador, que também faz parte desse capítulo. O que são parábolas, né? Eu já falei isso aqui em outras vezes, mas vamos ressaltar aí. Parábolas são ilustrações contadas em forma de histórias que trazem um grande ensinamento para as nossas vidas. Então, são histórias ilustrativas, né? São textos ilustrativos que o Cristo, não só o Cristo, mas no caso aqui foi o Cristo, enquanto aqui viveu, utilizou para passar a sua mensagem. No caso, quem é o semeador? Semeador é aquele que faz semeadura, né? Semeia sementes de alguma coisa. Então, aquele que lança semente na terra para ela germinar, crescer, produzir. E Cristo falou muito por parábolas, e essas parábolas estavam muito relacionadas à questão da natureza, porque na época a industrialização ainda não se fazia presente. Então, o homem vivia muito junto ao campo, junto à natureza, plantando, né? Era mais as atividades primárias. E ele utilizou por várias vezes, né? Em vários momentos, essas parábolas, porque ele estava falando para o homem simples, o homem com pouco intelectual desenvolvido, né? E moralmente muito menos ainda, né? Isso, na verdade, somos nós naquele tempo anterior. E aí ele fala de que o semeador saiu a semear e ele foi distribuindo, né, sementes por 4 tipos de solos diferentes. E aí a gente vai analisar esse solo e a explicação, né, a semente ao cair nesse solo e a explicação que Jesus deu para cada uma dessas sementes nos locais em que elas caíram. As primeiras sementes caíram, né? Caiu na estrada, ao longo do caminho. E aí o que aconteceu? As aves do céu comeram. Isso é a comparação que ele faz. E aí a explicação que ele dá para isso. Quem quer que escuta, né? Ele compara essa semente àquela pessoa que recebe a palavra, que recebe o ensinamento. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o mal e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. É aquela pessoa, né, que ouve os ensinamentos, estuda, mas não dá nenhuma atenção. E aí é daquela mesma forma que as aves comeram a semente e ela não produziu, não teve nenhum fruto, não frutificou. Assim é aquele que ouve a palavra, os ensinamentos e não dão nenhuma atenção. O segundo solo, né, as sementes foram jogadas num tipo de solo que caíram em pedregulho, onde não tinha muita terra. Logo nasceu, a semente logo nasceu. Mas o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou. Era muita pedra, então pouca terra, o sol logo queimou. A explicação de Jesus para essa semente seria aquele, né, o solo, o nosso solo, seríamos nós. É o que escuta a palavra, o ensinamento, e que a recebe com alegria no primeiro momento, fica todo eufórico, né? Mas não tendo nele raízes, dura apenas pouco tempo.
E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Ou seja, aquela pessoa que vem, recebe o ensinamento, né, ouve, lê, estuda, fica eufórico com aquilo, mas com pouco tempo se desvanece, esquece e não coloca nada em prática. Então, floresce só instantaneamente, né? Aquilo dá um ânimo e depois desaparece. O terceiro tipo de solo que foi jogada a semente caiu entre espinhos e cresceram os espinhos e estes a afogaram. Então foi jogada, né? Essa semente foi jogada entre espinhos, eles cresceram, cresceu logo um pouco, mas os espinhos logo vieram e afogaram, né? Sufocaram. Explicação de Jesus. Este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Ouve, né? Entendem, mas na prática não consegue exercê-lo. Por quê? Os interesses do mundo, a ilusão da riqueza, esses são os bens maiores, mais relevantes, e acaba deixando de lado a prática do bem, a prática daquilo que aprendeu. E o terceiro, né, solo, é o solo que mais nos interessa, que é a semente que caiu em terra boa e produziu frutos. É dessa maneira que devemos nos tornar, né, esse solo. E a explicação de Jesus para isso, que é o que recebeu, né, comparando, é aquele que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende. E em quem ela produz frutos, e assim um dá 100, outro 60 ou 30 por um. Ou seja, essa palavra, ela é reproduzida, frutificada. Ela faz com que a ação, né, daquele solo que recebeu essa semente, ela floresce e dão frutos. Ou seja, angaria novas pessoas, novos adeptos, né? Porque frutifica quando você se torna o exemplo, quando se torna o modelo, da mesma maneira como Jesus foi o modelo, não querendo nos comparar com Jesus, mas quando alguém vê que alguém, né, que um de nós, ou qualquer uma pessoa que vivencia aquilo que aprendeu, ele se torna uma referência, se torna um modelo, e aí automaticamente vai produzindo novos frutos, vai conseguindo seduzir outras pessoas. Solo fértil, então. O solo fértil representa o nosso coração. Nossa tarefa é torná-lo fértil para receber boa semente e render bons frutos, né? Então, se nós, os ensinamentos que recebemos, tem que ser tocar o coração e fazer tocar o outro, né? Agora aqui que aperta mais ainda, cada vez mais. Essa parábola do semeador, comparada com a categoria dos espíritas. Aí lascou tudo. Aí não tem jeito, não. Agora é pessoal mesmo. A semente do caminho, se comparar com o espírita, né, com o espírita, qual é o espírita que estaria associado a essa semente que caiu à beira do caminho? Prende-se aos fenômenos materiais e nenhum proveito tiram dele. Só fica, né, no oba-oba, nos fenômenos, só quer comunicação, quer saber disso, o que aconteceu, o que é aquilo, tudo mais. A semente que caiu entre pedras, que tipo de espírita está relacionado? Preocupa-se com o brilho das comunicações. Após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. Ah, só quero saber de comunicação bonita, o espírito tal comunicou isso e aquilo, né? É um oba-oba também. Preocupa só com o brilho, fala bonito. Você viu aquele espírito como é que fala, assim, assado? Mas conserva-se frio e indiferente à prática da doutrina. Entre espinhos, são aqueles que aceitam e admiram os bons conselhos dos espíritas, da doutrina, para serem aplicados aos outros, e não em si próprio.
tudo, você viu aquela reunião lá? Olha, Valéria falou semana passada ou outro dia, menina, você tinha que estar presente. Aquilo, tudo que ela falou, eu acho que serve para você. Né? Nunca para mim. Né? Essa daqui é toda para mim, essa palestra aqui é toda para mim. Então, é exatamente essa aqui, ó, que cai entre os espinhos, são aqueles espíritos que tudo, os conselhos são ótimos, mas tudo para ser aplicado aos outros, não a si mesmo. E a terra boa? É o ensino dos espíritos, né, o espírita que se adequa a essa questão aqui. O ensino dos espíritos são como sementes que caem em terra boa e dão frutos. Então, agora a gente tem que aí perguntar em qual deles a gente se encontra. E eu já sei, agora cada um se encontra. Se responde, né? Aí eu achei muito interessante para a gente pensar e refletir que religião, porque a gente fala de tudo isso, da doutrina, mas religião não define caráter. Charles Chaplin não acreditava em Deus e Adolf Hitler acreditava. Para ser homem de bem, não tem que estar adequado a essa ou aquela religião. Você tem que ter aquelas características. Você pode ter todas aquelas características, inclusive, sendo ateu. Basta ter um bom coração, né? Desejo a todos uma boa semana, que a gente possa ter material para a gente pensar sobre isso, né? Bastante, porque, como eu disse, essa é a nossa meta final, sermos perfeitos, né? Tudo mais se torna muito pequeno diante disso daí, né? A busca pela perfeição. Não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo se a gente não coloca em prática. Não adianta a gente ter toda a riqueza do mundo se a gente sabe que ela é efêmera. Não adianta termos e sermos sucesso na vida material, nessa encarnação, porque a gente sabe que ter sucesso de acordo com o mundo de hoje, não é o sucesso que Deus espera de nós. Né? Deus investe em nós, sabe que somos falíveis, Ele tem conhecimento disso, Ele apostou em nós porque sabe que temos condições de vencer e tornarmos perfeitos relativamente de acordo com a perfeição divina. Muita paz para todos e que Deus possa nos dar muita força para vencer essas nossas dificuldades.